Oi, boa noite, irmãos, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui presentes e os que estão em seus lares nos acompanhando através das redes sociais. Hoje nós estaremos dando continuidade à exposição que temos feito em Marcos. A gente está parado aí há muitos dias já, há muitos domingos no capítulo 3, porque estamos falando sobre os apóstolos. E aí hoje nós iremos falar sobre João. Eu peço que você se coloque no texto, mais uma vez, que é o texto de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 16. Quero lembrar os irmãos, durante esse período de pandemia, algumas coisas interessantes aconteceram. Logo que eu cheguei aqui, eu acho que estava logo no início do ministério, certo dia estava ali na porta e de repente um jovem passou por lá e falou comigo, falou que ele já tinha ouvido falar de mim em algum momento e procurou esta igreja porque foi indicado através de um colega meu que chegou no seminário e eu já estava saindo, mas deu de nutrir alguma amizade. Depois esse jovem começou a congregar conosco, juntamente com a sua família, e aí de repente veio o Covid-19, deu-lhe uma lapada nele, usando um termo bem paraense, e aí ele ficou conhecido por todos nós por causa do Covid. Antes só eu conversava com ele praticamente, e aí depois por causa do coronavírus, ele ficou famosão no grupo da igreja. O Senhor entendeu, o Senhor decidiu que ainda não era esse momento dele partir, e aí ele saiu dos momentos difíceis, foi recuperado, e hoje está aqui conosco, que é o irmão Warley, juntamente com a sua família. Eu quero pedir que ele se coloque em pé, para que os irmãos, de fato, agora lembrem. Alguns perguntavam assim, mas quem é? Eu mandava foto, não me lembro, é esse cara aí. Tá? Esse é o irmão Warley. Só lembrando, eu estava vendo ali os instrumentos, tem um instrumento parado ali, que é justamente o instrumento que ele toca, viu, irmã Cléo? Cadê a irmã Cléo? Tem um instrumento parado ali, que é justamente o instrumento que o irmão Warley toca. Irmão, seja bem-vindo, eu acho que agora o pessoal não vai esquecer de você. Deus fez que você se tornasse famosão nesta igreja por causa do Covid. Infelizmente foi assim, nós estamos felizes por tê-lo de volta. Que Deus o abençoe. Viu? Depois vocês podem cumprimentá-lo na saída. Irmãos, vamos lá ao texto bíblico. Eu acho que eu já disse para vocês aí o texto, eu já disse. A gente vai ficar com ele, aí com a Bíblia aberta. Daqui a pouco a gente lê. Na verdade, já é a segunda vez que nós iremos ler esse texto especificamente, desse versículo que nós iremos tratar hoje. Mais uma vez, para aqueles que estão visitando a gente hoje, para aqueles que já estão nos acompanhando, o que nós temos feito é uma exposição do Evangelho de Marcos, recebe esse nome, Evangelho de Marcos, e a gente chegou no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19, nós temos lá a escolha dos 12 apóstolos. Nós decidimos dar uma parada, nós fizemos uma primeira exposição sobre algumas questões que estão envolvidas no texto sobre o chamado desses homens, principalmente sobre a decisão de chamá-los, que partiu da pessoa de Jesus e não deles. E aí eu acho que as exposições que decidimos fazer sobre cada um deles têm confirmado que de fato Jesus Cristo chamou aqueles que ele quis e não foi movido por qualquer sentimento que aqueles homens porventura tenham atraído Jesus por causa dos seus comportamentos. A gente tem visto isso. Eles entraram para a história, mas eram homens comuns, que provavelmente, se não tivessem sido chamados por Jesus, teriam morrido e nós não saberíamos da história deles. Eu acho que já deu para entender isso de uma forma muito clara. Semana passada, falamos sobre o apóstolo Tiago, que foi um homem comum, dentre esses homens comuns que temos falado, que foi o segundo, primeiro o apóstolo Pedro, depois Tiago, que entrou para a história, Tiago, porque se submeteu à pessoa de Cristo.
Conforme o que nós falamos semana passada, a gente precisa lembrar aqui, nós fizemos alguns destaques sobre a vida dele. O primeiro foi Tiago, filho do trovão. Meditando sobre essa ideia do filho do trovão, nós falamos que Tiago era um homem de sentimentos fortes, e por isso ele recebeu esse apelido de Jesus, justamente com base naquilo que de alguma forma ele manifestava como comportamento, como discípulo de Cristo, fazia parte de sua natureza, ele ser bem afoito. E aí colocamos algumas passagens bíblicas que de alguma forma provam que Jesus estava certo quando escolheu esse apelido. Eu disse para os irmãos que Tiago entendia que a rejeição a Deus, que foi um dos aspectos que fez com que ele recebesse esse apelido, deveria ser combatida com uma oração poderosa para que fogo do céu descesse sobre os incrédulos. Ele chega a um momento de sua vida com o seu irmão João e pede para Jesus, ou diz para Jesus: Senhor, esse povo como não te recebeu aqui, os samaritanos, o Senhor não quer que a gente ore para que fogo do céu desça e consuma essas pessoas? Mas falamos para os irmãos, o que parecia zelo, para Jesus era considerado intolerância, um sentimento de carnalidade. E eu acredito que falamos para os irmãos que existem muitas pessoas que na verdade estão cheias de carnalidade e confundem carnalidade com zelo espiritual. Na verdade, o que está ali são as suas ambições, elas são movidas pelas suas ambições e não por zelo pelo Senhor ou por sua palavra, ou até mesmo o que está em jogo a própria religiosidade dessas pessoas, e não um zelo genuíno. Nós temos aqui na pessoa de Tiago, um aparente zelo que na verdade Jesus Cristo considera como sendo intolerância. Segundo destaque que fizemos foi Tiago, um homem de ambições. Nós falamos que os apóstolos os homens que foram escolhidos por Jesus, eram homens com uma faixa etária entre 20 e 35 anos. Não sei se eu delimitei isso aqui, mas disse para os irmãos que Tiago era um homem relativamente novo, assim como os outros apóstolos. Jesus Cristo, ao iniciar o seu ministério, inicia com 30 anos de idade. Ele chamou homens com essa faixa etária. Nós estamos hoje diante de nós aqui o apóstolo João, daqui a pouco nós iremos falar sobre mais ou menos a sua idade, e o que a gente vai perceber diante da exposição desses 3 primeiros apóstolos, os que eram do círculo dos três, juntamente com Jesus, eram homens que tinham entre 20 anos, ou eu poderia colocar até entre 25 e 35 anos de idade. Um homem com essa faixa etária é um homem de ambições. E esse jovem Tiago tinha ambições. Tiago não apenas ambicionava a glória, juntamente com os 12, que foi o que falamos para os irmãos. Ele queria ser um dos principais no reino. Ele havia sido escolhido como um dos 12, e Jesus em um determinado momento fala sobre a glória dos 12, onde ele diz que no seu reino esses 12 estariam em tronos para reinar com Cristo, e Tiago ouviu isso, juntamente com o seu irmão. Ele não apenas ambicionava ser um dos 12, ele queria ser um dos 2. Ele pensou assim: eu posso estar de um lado e meu irmão do outro, nesse reino em que o nosso Senhor vai estabelecer aqui na terra. Isso é muito interessante. Então nós falamos sobre as ambições que às vezes nós temos. Nós queremos justamente que vocês meditem sobre o fato de que esses homens eram jovens cheios de ambições, cheios de sentimentos, inclusive carnais, e o que fez a diferença em suas vidas foi o fato de terem sido vocacionados por Jesus. O terceiro destaque que fizemos foi Tiago, o primeiro a tomar o cálice do sofrimento. Falamos que o filho do trovão estava na linha de frente da igreja, o seu temperamento explosivo não lhe permitia ficar nos bastidores, e isso fez com que Herodes fizesse dele o seu alvo, para obter o apoio político dos judeus. Citamos que Tiago foi o primeiro apóstolo a ser assassinado, e o seu assassinato foi por meio de uma espada.
E falamos também para os irmãos que Tiago, além de ter sido o primeiro apóstolo a ser assassinado, cerca de 14 anos depois que imaginou que poderia ser um dos principais, ou um dos dois principais no reino de Cristo, ele foi o único apóstolo que teve a sua morte relatada nas Escrituras. Ele achou que iria reinar, mas na verdade depois de 14 anos ele perdeu a cabeça por conta de Herodes querer ou ambicionar o apoio político dos judeus. Após conhecer Jesus profundamente, eu disse para os irmãos, Tiago entendeu que ele não o chamou para matar, mas para morrer. E por isso, no momento de sua morte, ele foi ali como um cordeiro. Ele simplesmente, nós não temos a Bíblia falando sobre alguma relutância. Acreditamos que, de fato, ele seguiu o seu mestre quando foi assassinado. Mais uma vez, após conhecer profundamente Jesus, Tiago entendeu que ele não o chamou para matar, mas para morrer. Falamos sobre isso porque, em um determinado momento, aquilo que eu já citei para os irmãos, Tiago queria orar para que fogo do céu descesse sobre aqueles que rejeitaram Jesus em uma vila dos samaritanos. Ele achava que poderia decidir as coisas dessa forma. Se não receberam Cristo, então fogo do céu vai descer, morre e acabou a história. Mas no final, na verdade, foi ele que precisou morrer por causa de Cristo. Jesus não chama discípulos para matar por ele. Jesus chama discípulos para morrer. Foi o que aconteceu com Tiago. Mais uma vez, queremos lembrar, irmãos, hoje nós iremos falar sobre João, o apóstolo do amor. O texto é esse. Estamos falando sobre o chamado para o ministério. O que destacamos aqui nesse texto é que Jesus aqui escolhe os líderes de sua igreja. Ainda estamos nessa mesma perícope, como eu falei para os irmãos, do versículo 16 ao versículo 19. E estamos falando sobre o perfil dos homens vocacionados por Jesus. Essa ideia que temos falado aqui ao separarmos cada apóstolo que foi vocacionado por Cristo, para dizermos quais as características desses homens no início aí da vida, ou fazia parte da vida comum, até o preparo, até chegarem ao ponto máximo em que nós conhecemos ele. Na verdade, nós temos uma influência ainda católica, porque vivemos em um contexto, um país católico, e desde criança a gente é acostumado a ouvir o São fulano de tal. O São João é um deles, que ouvimos vez por outra aí. Mais uma vez o texto aqui, que é o que está na sua Bíblia, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E aí eu quero fazer o primeiro destaque, que é o seguinte: João, eu não quero falar de João como um homem intolerante, como o filho do trovão, desculpem, eu decidi falar de Tiago como filho do trovão, e ele está aqui nesse mesmo contexto. E depois de meditar sobre isso, o que eu posso? Eu vou colocar como filho do trovão, que de fato que ele recebe. Eu preferi já traduzir. Eu vou falar sobre João, primeiramente, um jovem intolerante. É isso que eu quero destacar nesta noite com os irmãos. O termo João vem do hebraico. Só desculpem que deixa eu só dar uma olhada nesses meus slides, porque eu acho que alguma coisa ficou faltando aqui. Voltemos. João é um termo, ou um nome que vem do hebraico. Falei para os irmãos que João, assim como os outros apóstolos, tem nome do Antigo Testamento. Falamos sobre Simão, que era na verdade Simeão no Antigo Testamento. Falamos também sobre Tiago, que era o nome Jacó. E o nome de João vem do hebraico Yohanan, que significa Deus perdoa, ou Deus é misericordioso, ou Deus é benevolente. Essa é a ideia do seu nome. João nasceu entre o ano 6 ao ano 9 depois de Cristo. Percebam que ele é mais novo do que Jesus.
Ele nasceu na cidade de Betsaida, assim como o seu irmão Tiago, que falamos semana passada, e dizem que ele morreu entre o ano 95 a 103 na cidade de Éfeso, que fica na Ásia Menor, onde hoje é um território da Turquia. Então vocês vão perceber aí duas coisas interessantes. Ele é um jovem, quando é vocacionado por Cristo, ele faz parte dos primeiros discípulos que são vocacionados por Jesus. Segundo os textos, os sinópticos, ou Mateus, Marcos e Lucas, vão falar sobre o chamado dos apóstolos. São colocados ali, nesses textos, 4 primeiros. A gente tem Pedro, o seu irmão, André, e temos João e Tiago. Quando a gente lê o texto de João, a gente vai perceber que há algo diferente e que alguns indivíduos colocam como uma contradição, porque o que está escrito logo no início do Evangelho de João é o seguinte: João vai se colocar como um discípulo de João Batista. Ele está em um determinado lugar com João Batista, juntamente com André, e de repente Jesus passa. É isso que está lá. Nesse momento em que Jesus passa, João Batista aponta para Jesus como sendo o Messias. Então ele deixa João Batista e começa a seguir Jesus. É isso que está no Evangelho de João, juntamente com outro discípulo. Ele não se coloca como sendo essa pessoa, ele não coloca o seu nome lá, mas a gente vai perceber que é quem está escrevendo o texto. Eu já estou fazendo um acréscimo aqui num bom sentido. Depois que eles chegam com Jesus, têm um papo com Jesus, aí é inserido Pedro na história. Pedro é chamado e é dito que Jesus foi encontrado. Quando os críticos da Bíblia veem esse texto e chegam à conclusão que João está dizendo que os primeiros discípulos, na verdade, foi João e André, e não Pedro e André, dizem, aqui há um erro. Na verdade, o que os evangelhos em si falam sobre a questão do chamado de Pedro e seu irmão, e depois Tiago e João, é o chamado mesmo, a parte final. João fala sobre os primeiros contatos. Ele diz que o primeiro contato com Jesus foi assim. Ele vai dizer que o primeiro a ter contato desses 12 com Jesus foi ele e o irmão de Pedro. Tá bom? Então, quando vocês forem ler o texto, percebam essa diferença. Não é uma contradição. Na verdade, o que eu tenho dito para vocês é que os evangelhos têm narrativas que, quando nós temos a visão bíblica correta, somos influenciados pelo Espírito de Deus. Na verdade, essas aparentes contradições são ou fazem parte de algo que é natural, de você escrever uma coisa e às vezes não explicar, e outro vem e escreve uma coisa que é aparentemente contraditória, mas na verdade, quando a gente avalia a coisa em sua inteireza, vamos ver que vai se encaixando. O que um esqueceu, ou que um entendeu que não era um propósito, ou não fazia parte do seu objetivo, ele deixa para lá, tá bom? Então, esse é um destaque que fazemos. Outra coisa que quero dizer para os irmãos, eu não sei se você já fez a conta aí, o que a gente vai perceber é que se João nasceu entre o ano 6 ao ano 9, podemos dizer que quando ele se tornou um discípulo de Jesus, ele tinha entre 20 e 25 anos de idade. Eu queria perguntar para aqueles que estão aqui, quem é que tem entre 20 e 25 anos de idade aqui, de vocês? Tem quantos anos, Davi? 28? 21. Tá, então nós temos um possível João aqui, esta noite. É bem interessante isso, porque o que às vezes eu penso é o seguinte, eu venho de um contexto igreja, onde frequentemente eu ouço alguns discursos de uma certa marginalização de uma juventude. E aí, quando a gente olha para as Escrituras, vai perceber que Jesus chamou 12 jovens para revolucionar o mundo. Inclusive, um deles, um dos principais,
tinha entre 20 e 25 anos de idade. Pelo que vocês perceberam também, é o último a morrer de todos os apóstolos. João escreveu o Evangelho que leva o seu nome, que eu acabei de citar, aqui a parte sobre o primeiro contato com Jesus. Ele escreveu também 3 cartas e o livro do Apocalipse. Conhecemos João como apóstolo do amor, que é o título que nós colocamos lá no início. Os seus escritos estão cheios dessa palavrinha. Na verdade, a palavra amor aparece nos escritos de João cerca de 80 vezes. Ele é bem repetitivo. Tanto quando ele está ensinando sobre o amor, então ele interpreta a palavra, ele fala sobre o amor de Deus constantemente, e no Evangelho, que é uma série de discursos que ele coletou de Jesus e escreveu, ele pega justamente as partes onde Jesus fala sobre o amor, algo que os outros discípulos não fizeram, porque não fazia parte do objetivo. É em João que nós temos, eu acredito que o versículo mais famoso da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou. Os outros não falaram sobre isso, mas ele foi lá e usou essa palavra. E aqui queremos colocar para os irmãos que, apesar de falar sobre o amor, quando nós fazemos uma leitura dos evangelhos, percebemos que o amor nem sempre fez parte da vida desse apóstolo. Assim como seu irmão, para aqueles que me acompanharam semana passada, João tinha um temperamento forte, por isso teve que ser remodelado por Jesus, para que o seu coração se tornasse cheio de amor. Ele nem sempre foi assim. Quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembrei que uma certa vez, o meu pastor Raimundo Duarte Santos estava pregando um sermão, e ele disse que logo no início de sua vida cristã, alguém disse para outra pessoa, para uma pessoa da igreja: o Duarte agora é crente, né? Esse Duarte era o diabo. E aí a pessoa olhou e disse: você disse muito bem, ele era. Agora é um homem transformado. Mais uma vez, quando a gente olha para a vida dos apóstolos, nós vamos perceber que eram homens comuns, e homens comuns pecam, homens comuns não são santos. E aqui nós temos alguém que ficou conhecido como apóstolo do amor, que tinha um temperamento muito forte, mas entrou para a história porque se submeteu a Cristo e foi remodelado por Ele, para que fosse, ou para que ficasse conhecido aí por nós como esse homem cheio de amor. Ele estava, eu digo para os irmãos, e talvez foi o interlocutor do pedido para que Deus fulminasse a vila dos samaritanos. Falamos que, conforme o que diz Lucas capítulo 9, versículo 54, nós temos lá um pedido que nós já citamos anteriormente. Eles não recebem Jesus, então eles chegam, a Bíblia fala que foram os 2 irmãos. Eu sou inclinado a dizer para os irmãos que talvez o que falou sobre isso, que fez o pedido para Jesus, tenha sido o apóstolo João. Era assim que ele era. João também aguardava um Messias terreno, assim como os outros cidadãos da Judéia do primeiro século. E quando viu os milagres de Jesus, imaginou que brevemente o seu reino seria instalado na terra. Ele percebeu isso. E eu já disse para os irmãos e repito, juntamente com o seu irmão, ele pensou: nós podemos ser os principais ministros do reino de Jesus. Esse era um sentimento de um homem mundano, de um homem que ainda não está no ápice da sua vida cristã. João geralmente é descrito acompanhado de outro nome. Às vezes ele é associado ao seu irmão, e inclusive a gente citou para os irmãos que no texto que fala sobre o assassinato de Tiago, João está lá
diz que Tiago foi assassinado, Tiago, irmão de João. Às vezes, ele é associado ao apóstolo Pedro, então ele é citado juntamente com o apóstolo Pedro, às vezes com Tiago, seu irmão, e às vezes com o apóstolo Pedro. A única vez que ele aparece só nos evangelhos sinópticos é para dizer um negócio que é muito interessante. Deixa eu ver se está aqui. Olha só, a única vez que ele aparece falando sozinho aqui. Olhem só o que ele diz: mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. É isso que você encontra em Marcos capítulo 9, versículo 38. Quando fiz a exposição sobre Pedro para os irmãos, disse que Pedro era um homem bem falante. Nós temos vários relatos nos evangelhos sobre a pessoa de Pedro, falas de Pedro que foram escritas pelos escritores dos evangelhos. João pouco fala, há alusões a ele, como eu falei, juntamente com Pedro ou juntamente com seu irmão. Nós temos poucas falas, e a que aparece é essa aqui. Uma hora aparece aquela: nós queremos ser os dois principais do teu reino. Mas aí aparece uma mais direta, porque o texto lá associa ele ao seu irmão. Nós não sabemos quem de fato fez o pedido. Nós temos o relato sobre a mãe, que foi a interlocutora, mas Jesus percebe que eles também estavam motivados. Aqui nós temos algo bem mais claro. Ele vê alguém que está fazendo isso, expulsando demônios em nome de Jesus. Só que ele percebeu o seguinte: esse cidadão não está andando conosco, então ele não pode fazer isso. Então eles foram lá e disse: olha, você não pode fazer isso. Você está proibido de expulsar demônios em nome de Jesus. Ele imaginava que para ser um discípulo de Jesus, o indivíduo tinha que fazer parte de seu agrupamento religioso. Ele começou a pensar dessa forma, que tinha que seguir Jesus do jeito que ele imaginava que tinha que ser. Aí Jesus responde a esse jovem: não o impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. João, eu diria para os irmãos, assemelha-se a alguns cristãos que determinaram em suas mentes que para seguir Jesus o indivíduo precisa fazer parte de sua denominação ou defender o seu credo religioso ou a sua visão teológica. Existem pessoas assim. Eu acho que já disse aqui que no meu tempo de seminário existiram alguns seminaristas que eram bem interessantes. Alguns discutiam com pessoas teologia até na parada de ônibus. E certa vez nós estávamos falando sobre um seminarista que hoje é pastor batista, espero que tenha mudado, e um jovem disse: olha, eu passei lá na parada de ônibus ali perto de onde era a esplanada, não vamos falar sobre a loja de hoje para não fazer comercial, a gente está na televisão, é o seguinte, ele disse: eu passei lá e vi de longe ele discutindo com uma senhora que estava esperando o ônibus também, dizendo: mostra aí os teus textos, me mostra aí. Seminarista do 3º ano. Aquela mulher, pelo que eu entendo, provavelmente era de uma igreja pentecostal. E de repente aquele jovem estava esperando o ônibus, não sei que diabos aconteceu, ele começou uma discussão teológica com ela. E provavelmente ela estava defendendo alguma coisa que não era tão bíblica. E ele queria que ela mostrasse os textos lá na parada de ônibus. Eu nunca esqueci disso. É um João. É um João. Esse jovem apóstolo era inclinado ao radicalismo. O João que nós temos
que é retratado nos evangelhos, no início de sua vida cristã, era um homem comum, não era o apóstolo do amor, era um homem que estava inclinado a um radicalismo. Para ele não havia meio termo. Jesus percebeu que essa deficiência precisava ser tratada para que no lugar dessa deficiência brotasse o equilíbrio. Meus irmãos, um homem que pensa dessa forma, que nós citamos no texto anterior, que é um cristão que pensa dessa forma, é um perigo ambulante. Dependendo do contexto religioso que ele faça parte, ele é um perigo, talvez em maior ou menor escala. Coloque esse cara dentro de um contexto onde se prega que o cara tem que matar em nome de Deus, ele vai lá e mata. Esse era João, que não aceitava que alguém expulsasse demônios em nome de Jesus se não estivesse andando com Jesus como ele andava. As Escrituras nos ensinam que devemos ter zelo por Deus e por sua palavra. É claro, nós temos isso, todavia não podemos confundir zelo com nossas próprias tendências arrogantes. Precisamos entender isso. As igrejas estão cheias de religiosos arrogantes que Satanás convenceu de que são zelosos pelo Evangelho. Esse era João, o intolerante. Segundo destaque que fazemos é esse João, um jovem que teve que trocar suas ambições pelo conhecimento da verdade. O texto diz: nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, texto que citei semana passada: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Falamos que outro evangelho fala que a interlocutora foi a mãe. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ainda iremos expor esse texto porque faz parte desse evangelho. João achava que iria reinar com Cristo. Citamos isso quando citamos Tiago, e ambicionava ser um dos principais no reino de Cristo. Porém, o que percebemos, por aquilo que nós já sabemos, o fim da história é que Jesus tinha outro propósito para aquele jovem. No livro de Atos, o que temos lá é um João que está na linha de frente da igreja de Cristo juntamente com o apóstolo Pedro. Quando a gente vai fazer a leitura dos textos iniciais do livro de Atos, a gente vai perceber isso. Ele está associado a Pedro. Muito do que conhecemos sobre João está nos escritos dele mesmo, e eu quero fazer alguns destaques essa noite aqui com os irmãos, principalmente no evangelho que ele escreveu, e temos também as pequenas cartas, pequenas principalmente eu me refiro às duas segundas cartas, que é a segunda e terceira carta de João e o livro Apocalipse, temos sobre ele. Ele gostava muito da palavra verdade. A gente vai perceber isso. Pessoas sinceras muitas vezes são intolerantes ou grosseiras. Eu que sou nordestino sei disso. Os nordestinos têm ou levam esse mantra de serem verdadeiros. E muitas vezes a forma como eles têm de falar a verdade beira a intolerância e grosseria. João era assim. E talvez isso explique, esse gosto pela verdade, explique o fato dele ser intolerante. João utiliza a palavra verdade 25 vezes em seu evangelho e utiliza também nas suas epístolas cerca de 20 vezes. Num total, nós temos João citando a palavra verdade 45 vezes e a palavra amor 80 vezes. É claro que dentro de um contexto específico,
em defesa do evangelho genuíno, mas ele usa essa palavra. Quando eu digo em um contexto, ele pega todas as vezes que Jesus falou, ou pelo menos a maioria das vezes que Jesus falou sobre verdade, ele pega do discurso de Jesus e escreve. E depois, quando ele está ministrando sobre teologia para as igrejas que estavam sendo ameaçadas pelo gnosticismo, ele pega essa palavra e interpreta ela à luz daquilo que ele tinha aprendido com Cristo. Então, são esses dois contextos que ele utiliza a palavra verdade cerca de 45 vezes. No entanto, ele utiliza num contexto específico. Quando a gente compara o apóstolo Paulo, outro defensor ferrenho do evangelho, eu diria que um apologeta, apesar de Paulo estar defendendo o evangelho genuíno, ele não utiliza muito essa palavra. Apesar de estar fazendo a mesma defesa, nós não temos como uma característica principal de Paulo utilizar essa palavra. E aqui eu quero colocar alguns exemplos para vocês. Temos aqui o primeiro. Respondeu Jesus, olha o que ele faz, ele pega lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos esse texto apenas em João, que é o texto de João 14,6. Os outros não relataram. Como ele estava defendendo a fé cristã, ele foi lá, lembrou, o Espírito Santo lhe fez lembrar de um discurso de Jesus que envolvesse a palavra verdade. Outra, esse texto também é muito conhecido, João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. É claro que isto aqui é um advérbio, mas tem a ver com a questão da verdade, que ele está utilizando, com um propósito específico. Outro, aqui nós já temos na própria epístola 1 de João, capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você percebe que há duas alusões à verdade. O fato da mentira, quando a gente faz alusão à mentira, é claro que vem à nossa mente a verdade. E aqui ele utiliza a própria verdade como uma palavra que lhe era preferida. Nós temos outro exemplo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, que é outro texto famoso agora em João capítulo 8, versículo 32. Esses são alguns exemplos. Quando você for ler João, olhe lá e você vai perceber, vai lembrar daquilo que nós estamos falando. Para João, o conhecimento verdadeiro e salvífico é o conhecimento do Deus encarnado. E utilizamos aqui para os irmãos a própria palavra conhecimento, porque é uma palavra que ele utiliza muito, principalmente em seu evangelho para defender a verdade. Ele fala sobre um profundo conhecimento da verdade. A verdade é Cristo que o ser humano precisa conhecer, e a partir desse conhecimento é que esse ser humano é liberto de seus pecados. Por isso nós estamos falando aqui para os irmãos sobre esse fato. João, um jovem que teve que trocar suas ambições pelo conhecimento da verdade. Foi por isso, dentre outros fatos, que ele entrou para a história. Além desses textos claros sobre essas duas palavras aí, tanto conhecimento quanto verdade, João exemplifica a verdade em alguns episódios. E aqui eu quero citar para vocês. Quando você olha para o capítulo 1, ele está lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você vai ver a leitura como um todo, ele vai dizer que Jesus em si é o Messias e não João Batista. Ele vai dizer que o próprio João Batista deixou isso muito claro. O que ele está fazendo? Ele está falando sobre verdade. Ele está exemplificando a verdade. E um exemplo famoso que temos, em termos ainda mais práticos, está em João capítulo 20, versículo 27.
o que é que nós temos lá? Jesus para dizer para Tomé que de fato ele é Jesus. João diz que Jesus chega com Tomé e mostra os ferimentos. Está aqui, Tomé, sou eu, é verdade. Eu não sou um espírito, eu sou Jesus. Então, pode olhar aqui. Então, esse é um exemplo prático sobre essa questão da verdade. Então, além dele preferir e utilizar essa palavra várias vezes, nós temos exemplos claros de relatos que João pega para exemplificar a verdade como algo prático. Anos depois de ter estado com Jesus e ouvido os seus ensinos, João os compreendeu corretamente, é isso que nós podemos dizer, e pôde fazer um verdadeiro tratado para defender a fé cristã. A sua base foi a sua própria descoberta, que a gente pode entender por aquilo que a gente lê, que seria, eu diria que eu poderia resumir para os irmãos, eu conheci a verdade em pessoa, eu andei com a verdade em pessoa, eu comi na mesa junto com a verdade, eu reclinei a minha cabeça em seu peito. João faz esses destaques que a gente resume aqui para os irmãos. Toda a amabilidade de Jesus e seus constantes ensinos, eu digo para os irmãos, fizeram João trocar todas as suas ambições terrenas para conhecer mais a fundo a verdade. E ela era o Deus encarnado. Isso fez uma enorme diferença na vida desse jovem. Hoje nós podemos dizer aqui, João, ou utilizar como tema, um tema que todo mundo sabe, João, o apóstolo do amor, porque em algum momento de sua vida ele entendeu que as suas ambições terrenas deveriam ser trocadas por algo que era incorruptível. E aqui eu quero fazer o terceiro destaque desta noite, que é João, um jovem que teve que aprender o equilíbrio entre a verdade e o amor. Na lista dos 12, João aparece como o terceiro. Aparece como o terceiro. Às vezes como o quarto. Nós temos isso também. E em Atos capítulo 1, versículo 3, ele aparece como o segundo. Então, mais uma vez, às vezes ele aparece como o terceiro na lista dos 12, e às vezes como o quarto, e às vezes como o segundo. Nós temos, nesse momento especial, ele assumindo o segundo lugar nesse posto, depois que Jesus Cristo morre e ressuscita e sobe. Esse jovem temperamental fazia parte do grupo dos 3 mais próximos a Jesus. Falamos aqui, Pedro, Tiago e João. Ele estava lá. João estava junto de Pedro e Tiago quando Jesus decidiu mostrar, eu diria que o lampejo de sua glória, quando Jesus foi transfigurado. Ele estava lá. Depois desse acontecimento, aqueles homens privilegiados ficaram se questionando. A Bíblia vai dizer que, depois de terem descido do monte e terem feito uma viagem com Jesus, o que acontece? Eles vão pelo caminho, provavelmente os 3 vão batendo um papo e perguntando assim, quem de nós 3 será quem é o maior? Jesus os ouviu, e quando chegou em Cafarnaum, o texto diz que ele questionou eles sobre o que estavam conversando pelo caminho. Na verdade, Jesus sabia o que eles estavam conversando, e quando os questionou, eles ficaram calados, porque ficaram envergonhados. Olhem só, Rafael, só me situa aí, eu acho que alguma coisa saiu. Tá, e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho?
mas eles guardaram silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. E aí o texto prossegue. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhe: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Só um momento aí, irmãos. John MacArthur, falando sobre João, vai falar algumas coisas que são bem interessantes. Ele diz assim: o zelo pela verdade deve ser contrabalançado pelo amor às pessoas. Não há honradez alguma na verdade sem o amor. Ela não passa de indelicadeza. Por outro lado, não há caráter algum no amor sem a verdade. Ele não passa de hipocrisia. Eu, sinceramente, acredito que a história de João deveria ser meditada por nós de uma forma muito profunda, em um momento onde, em nome do zelo religioso, grupos religiosos e cristãos em particular desferem rajadas de ódio contra quem tem atitudes e pensamentos diferentes. Outros, por sua vez, aceitam tudo em nome do amor. João possuía dentro de si, eu diria que, a cepa da intolerância e zelo sem amor, mas Jesus o levou para o equilíbrio. Mais uma vez, João tinha um amor pela verdade. Ele achava que pelo fato de estar com Jesus e Jesus falar sobre a verdade, ele deveria ser um homem verdadeiro a seu modo. Eu também me lembrei, quando estava meditando sobre isso, de duas coisas que aconteceram em minha vida sobre esse negócio de verdade. Certa vez, eu trabalhava, entre várias funções que eu tive na minha vida curta, eu fui camelô. E na época eu recebi um salário de R$70. E certa vez, eu havia chegado do serviço, um colega do meu tio, que eu morava com ele, perguntou se eu não tinha R$30, eu tinha acabado de receber o meu salário. Aí o cara chegou lá, me perguntou: por sinal, tu não tem R$30 para tu me emprestar? Eu disse: rapaz, eu tenho, mas não empresto. Meus irmãos, esse cara ficou com tanto ódio de mim que eu acho que até hoje ele me odeia. Eu, como cristão, achava: eu tenho que falar sempre a verdade. E esse era o meu jeito de falar a verdade. O cara ficou me xingando, falou mal de mim para o meu tio, disse que eu era um agregado na casa do meu tio, falou, como dizemos no Maranhão, falou o diabo de mim, porque eu falei daquela forma. Passou outro tempo, um tio meu estava candidato a vereador na cidade. E certo dia ele foi nessa mesma casa que eu morava e me pediu voto. E eu, em nome da verdade, disse: lamento, mas eu não vou votar em você. Ele também ficou com raiva de mim, eu acho que até hoje guarda ressentimentos. O resultado disso é que eu tive que sair da casa do meu tio, porque esse meu tio lá que me pediu voto, ficou com tanta raiva de mim, e falou também tanto mal de mim, que convenceu o meu tio, que eu morava na casa dele, que eu não prestava, e o meu tio passou 3 dias sem falar comigo.
dizendo, o cara é teu tio, rapaz, tu não vai votar nele, falou. E aí eu decidi sair de lá e fui morar no templo da primeira igreja batista de Viana. Foi de lá que eu vim, antes de vir para o seminário. Eu dormia lá porque não tinha lugar para dormir, para morar, por causa da verdade. E aí, a gente fica pensando da seguinte forma, mas poxa, eu tinha R$70, o que eu tenho que dizer para o cara é, eu tenho, mas não empresto, eu não posso mentir e dizer que eu não tenho. Mas existia outra forma de eu dizer para ele a verdade. Existia outra forma de eu não mentir e dizer para o meu tio que eu não poderia votar nele. Mas eu achava que no início da minha vida cristã, como aquele cara que tem que falar a verdade, eu tinha que falar a verdade a qualquer custo, e acabou a história. Mas como dizemos também no Maranhão, a vida ensina. E eu tinha visto já, repetidas vezes, um textinho muito interessante em Provérbios. O texto de Provérbios fala para a pessoa não ser justa demais. Ela pode ter problema. O indivíduo que vai ler o texto vai dizer que o texto de Provérbios em si vai estar dizendo assim, que nem sempre a gente precisa praticar a justiça, mas não é bem assim. Estamos em 2021, em 2019, estava eu indo para Salinas, para a Assembleia da Ordem dos Pastores Batistas e Assembleia da Convenção Batista do Pará, com um monte de bagulho na mala do carro, como representante da ordem. Chegando lá em Castanhal, quem vai daqui para Castanhal, tem 2 pistas de ida, depois que a gente chega em Castanhal, e tem um momento que ela acaba, e tem 2 voltando também tem, aqui o momento, ela acabou, e a Polícia Federal estava justamente onde a pista acabava, e eu ia aqui dirigindo nesta pista, e ela acabou, e vinha um carro do meu lado, na outra pista de ida, e eu, para não entrar para cá, para não fechar o cara, tive que pegar o estacionamento, o acostamento, para não ter um acidente. Andei uns 10 metros no estacionamento, vi a Polícia Federal lá, e disse, não, eles vão considerar esse fato, na verdade eu estou me livrando de um acidente aqui, eu não estou andando pelo acostamento. 1 ano e 1 mês se passou, chegou uma multa lá em casa de R$1.500 conto. E aí eu me lembrei do texto de Provérbios, não seja justo demais. Eu fiquei imaginando, esse cara foi justo demais, ele deve saber que todos os dias acontece de pessoas terem que pegar o acostamento porque não tem uma boa sinalização ali. Ele foi justo demais comigo e por isso ele me mandou uma multa de R$1.500 dizendo que eu fui visto andando, fazendo ultrapassagem pelo acostamento que não fiz. Olhando sobre o amor, a gente faz essas correlações e a gente consegue entender o que a Bíblia quer nos mostrar. A Bíblia fala sobre a verdade, ela deve ser dita a qualquer custo, porém, nós precisamos ter sabedoria para falarmos a verdade. E a própria Bíblia nos dá o caminho. A verdade não pode ser dita de forma intolerante, arrogando-me ter um zelo sem amor ou sem equilíbrio. João era esse jovem, que eu consigo me identificar, de dizer, eu tenho, mas não te empresto. Poxa vida, o meu salário, sabe quanto é? R$70. Se eu te emprestar 30, eu fico com quase a metade e eu preciso pagar algumas contas que de fato eu precisava fazer. Não em nome da verdade dizer, eu tenho, mas não empresto. Isso é arrogância. João era assim, e às vezes nós somos assim, em alguns pontos de nossa vida, e achamos que isso é espiritualidade, e acabamos por afastar as pessoas de Deus, porque não transmitimos a ela a piedade, o amor que Jesus Cristo nos
lavou, colocou em nossas vidas. Alguns anos mais tarde, quando só restava João de apóstolo, João teve que lidar contra uma das seitas, eu diria aqui, mais satânicas que já existiu, que com frequência tem se levantado contra a igreja, chamada gnosticismo. O gnosticismo é uma seita tão satânica que nunca cria nada, ele sempre se apropria de doutrinas, e eu digo aqui no sentido estrito, doutrinas cristãs, e dá uma interpretação sobre isso. Um dos exemplos é o livro do Dan Brown. Ele pegou algumas verdades históricas e tentou dizer que aquilo tinha algo mais profundo, e chamou a atenção de muita gente, que eu acredito que muita gente começou a descrer nas escrituras por causa dele. Aquilo ali é uma ressuscitação, ou uma ressurreição da desgraça que é o gnosticismo. E João foi um homem que viveu no momento em que o gnosticismo estava se levantando. Se Jesus não o tivesse repreendido, o apóstolo teria se tornado, eu diria que, um dos homens mais intolerantes que já existiram, cristãos, ou ele poderia ter se tornado ainda mais intolerante em sua velhice. Porque às vezes a gente acha assim, a gente assiste na televisão, há uma senhorinha ou um senhor de idade fazendo parte de uma quadrilha e roubam pessoas, falsificam documentos, e aquele senhor tem, aí a gente olha para aquela pessoa e diz, mas um senhor de idade, de 80 anos de idade, quem disse que idade transforma as pessoas? Se o cara está com 80 anos fazendo aquilo, é porque desde cedo ele foi ladrão e nunca mudou. A pessoa que é intolerante durante a sua tenra idade, é provável que continue sendo assim. No caso aqui, João não foi, porque Jesus o transformou. Quando nós olhamos para a epístola de João, no início de sua defesa da fé genuína e instrução aos irmãos que estavam sob o ataque dos gnósticos, João escreveu algo interessante. Ele diz assim, olhem só, ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João, ou primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Eu queria perguntar para vocês, é provável que vocês já tenham lido esse texto, e queria perguntar se vocês notaram o tom. João talvez, eu diria que João talvez seja o único escritor bíblico que você lê e consegue vislumbrar o tom de sua voz na leitura que você faz. É possível isso. Você olha para João, você lê, e parece que você está ouvindo
a sua voz. É isso que eu consigo ver em João. Eu não consigo ver isso em Paulo, mas em João eu consigo ver, pela forma como ele escreve. Mas se fosse ainda o Joãozinho, o filho do trovão intolerante, eu diria para os irmãos, ele teria iniciado essa carta com os 2 pés nos peitos dos irmãos que estavam sendo seduzidos pelos falsos ensinos. Lembrem-se como Paulo inicia a carta aos Gálatas, a primeira carta que Paulo escreve. Paulo começa e diz assim: meus irmãos, muito me admira de vocês, de terem passado tão rápido do ensino verdadeiro para o ensino falso. Paulo é tão, eu diria que tão pesado na carta que ele escreve aos Gálatas, que ele não elogia eles nenhuma vez. É a única carta do apóstolo Paulo que não tem nenhum elogio. É sua primeira carta, dizem. Até mesmo os coríntios, Paulo elogia depois, mas aos Gálatas ele não faz isso. E aí nós temos aqui João diante de nós, tratando com uma igreja que está sendo seduzida pelo gnosticismo, que tem o poder de acabar com ela. Ele escreve dessa forma, amorosa. Jesus foi tão bom com a sua igreja, que pensou até mesmo nesse detalhe. O último dos apóstolos tinha que ser o mais amoroso, mas para isso teve que arrojá-lo contra a parede. Jesus criou João, o apóstolo do amor. Se João não tivesse tido um encontro com Jesus, ele iria continuar amando a verdade, mas a verdade nunca teria, ou nunca seria dita dos seus lábios com amor. Ela teria sempre um tom de intolerância. Se você quiser ler os movimentos progressistas que defendem um amor acima das doutrinas bíblicas, leia João. Eu diria para você, leia João. Em João nós temos discordância ferrenha e amor ao mesmo tempo. Se você quiser compreender com zelo, ou como ter zelo pelas Escrituras e amar os pecadores ao mesmo tempo, leia João. Mais uma vez, se você quiser compreender, como ter zelo pelas Escrituras e amar os pecadores ao mesmo tempo, leia João, você vai entender isso. Eu garanto que o resultado de sua pesquisa ou de sua leitura será o seguinte: amar não é concordar com os pecados dos outros, mas também não é odiá-lo por isso. O João que foi transformado por Jesus, que era intolerante, que não aceitava nem que o outro fizesse milagre em nome de Jesus se não estivesse lá, é esse homem. É esse homem que nós podemos ler e podemos concluir que amar não é concordar com os outros, ou com o pecado dos outros, mas também não é odiá-lo por isso. João nos ensina isso. Quem nos ensina isso foi alguém que conviveu com Jesus e sentiu o seu coração bater na noite em que Jesus avisou que seria traído. A Bíblia diz que ele estava lá, reclinado sobre Jesus. João se autodenomina em seu evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. Dizem que ele escreveu o evangelho entre 75 a 85, as cartas, mais ou menos desse período, mas elas são principalmente colocadas entre 85 até 95. Quando ele vai escrever o evangelho, por vezes ele cita ele mesmo como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Olhem só, em João capítulo 13, versículo 23, ele diz: um deles, o discípulo a quem Jesus o amava, estava reclinado ao lado dele. Ele descreve isso no momento em que Jesus fala sobre o traidor, e Pedro olha para João e diz: pergunta quem é. Ele estava lá com Jesus.
Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? João capítulo 21, versículo 20. Outra: quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Isso ele cita João capítulo 19, do versículo 26 ao versículo 27. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então ele mais uma vez fala sobre isso, sobre o homem a quem Jesus amava. Nós não sabemos por que João diz isso. Talvez ele muitas vezes, quando cita a sua própria pessoa no evangelho que ele escreve, ele troca, ele não diz João. Alguns dizem que é por humildade, que ele não coloca o seu nome, ele não se apresenta no evangelho dizendo: foi João que estava lá, ou eu estava lá. Também não podemos afirmar por que ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Não sabemos disso. Mas, meus irmãos, o discípulo que verdadeiramente sente o amor de Cristo em sua vida, substituirá o tom de intolerância pelo amor. Porém, nós precisamos entender, apesar de fazer isso, esse discípulo continuará vendo o pecado como pecado. Por isso é que eu digo para vocês, é deveras importante lermos João para interpretarmos esse mundo que está aí diante de nós, que tanto fala sobre amor. E as pessoas acham que falar sobre amor ou defender o amor é aceitar todo tipo de erro. Isso é amar, mas para João não é. O amor parte ou é suscitado no coração do ser humano que verdadeiramente teve um encontro com Cristo. Mas quando a gente olha para os próprios escritos de João, nós temos um ferrenho defensor das Escrituras, que ama, mas defende as Escrituras e diz que o outro está errado, e que se o outro não coloca a palavra de Cristo em prática, na verdade é um mentiroso. Os defensores da sociedade polimorfa, eu diria, e do progressismo, não aceitam discordância. O simples fato de você discordar desses grupos já se caracteriza em discurso de ódio. É assim que nós temos visto o mundo. O discípulo que mais sentiu o amor de Jesus nos ensinou que quem ama discorda. Jesus deixou o discípulo mais amoroso para o fim, e esse discípulo morreu atirando contra aqueles que tentavam deturpar as Escrituras, mas ele fazia isso com amor. Quem ama fala a verdade de forma carinhosa. Foi isso que Jesus ensinou a João, e pode até mesmo atacar as mentiras que acreditamos serem verdades. É possível amar assim. É isso que nós entendemos e aprendemos com a pessoa de João. Ele diz assim, no 2º capítulo da sua primeira carta, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. O discípulo que amava, diz, olha, você que está dizendo que conhece Cristo, mas não obedece aos mandamentos de Cristo, na verdade você é um mentiroso. Você não o conhece verdadeiramente, porque eu o conheci, e o conhecimento que eu tive dele transformou a minha vida. É isso que João entendia, e ele morreu acreditando plenamente naquilo que Jesus o ensinou. Irineu escreveu que certa vez João foi a uma casa de banho pública. Isso era comum no primeiro século, existiam casas de banho pública. E quando João chegou lá, ele viu o principal
herege da época, chamado Cerinthus. Cerinthus estava lá dentro, ele era líder dos gnósticos. Dizem que o apóstolo João retirou-se imediatamente do local e gritou para os que estavam com ele: vamos voar, para que até mesmo a casa de banho venha abaixo, porque Cerinthus, o inimigo da verdade, está aí dentro. Eu não tomo banho com aqueles que falam mentiras acerca do meu Senhor. Eu amo as pessoas, eu escrevo com um tom amoroso, mas eu não tomo banho com quem fala mal de meu Senhor. Esse era João. Isso está registrado em Contra as Heresias de Irineu. Esse era o apóstolo do amor. O grande fato sobre a vida de João foi o seguinte: ele continuou amando e dizendo a verdade, mas em amor, e não mais de forma intolerante e rude. Por último, eu quero destacar para os irmãos o seguinte: João, o último a tomar o cálice do sofrimento. O texto diz assim: disse-lhes Jesus: vocês não sabem, mais uma vez quero ler, o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 38 e 39. Antes de estar com Cristo, João teve que tomar o cálice do sofrimento. Jesus disse que isso aconteceria. Primeiro, ele sofreu a dor de perder o seu irmão, conforme já citamos. Tiago foi decapitado por uma espada. Conforme fontes históricas, João tornou-se pastor da igreja em Éfeso. E durante um período de perseguição pelo imperador Domiciano, o apóstolo foi exilado na ilha de Patmos, que é aquilo que vocês já sabem, uma ilha de várias ilhas, dentre 12 ilhas do mar, no mar Egeu. Nós colocamos aqui, eu acho que, Rafael, mostra a imagem para o pessoal. Eu acho que está depois dessa daí. Colocamos aí a atualidade, então nós temos ali, vocês já sabem, que a Igreja Católica demarcou o local, né? Nós temos esse local onde João ficou uma parte de sua vida diante de um momento de perseguição contra a Igreja do Senhor. O seu caráter foi transformado por Cristo, tão transformado que ao invés de debandar, por não conseguir ser o principal no reino de Cristo, ele continuou firme até o fim. Esse foi o resultado de sua transformação. Apesar de ter recebido nesta vida uma caverna como casa e não um palácio como ele almejava, ele continuou firme mesmo assim. Ele continuou firme, apesar de ter recebido nesta vida uma pedra como cama, ao invés da lã, que era um principal material que se fazia as camas daquela época. Ele continuou firme até o fim. Dizem que João, eu disse para vocês, morreu entre 95 a 103. Alguns vão dizer que isso aconteceu mesmo em 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano. Se estivermos certo, você vai rapidamente fazer a conta. Ele nasceu entre o ano 6 ao ano 9, ele morreu, como dizemos, em ditosa velhice. Jerônimo afirma que o apóstolo ia carregado no final de sua vida para a igreja. De tanta fraqueza, ele estava velhinho e ele precisava ser carregado. John MacArthur, falando sobre esse assunto, diz o seguinte: uma frase estava constantemente em seus lábios, o lábio de João: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Nós temos isso em suas cartas. Ao ser perguntado por que dizia isso, ele respondeu:
é o mandamento do Senhor. E se de todas as coisas somente esta for feita, já será suficiente. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Se de todos os mandamentos do Senhor você fizer apenas isso, já será suficiente. Parece-me que João, o intolerante, o jovem cheio de ambição, que precisou que Jesus equilibrasse a verdade que ia sair de sua boca, entendeu que o cristianismo poderia ser resumido em uma palavra carinhosa, filhinhos, na palavra amai-vos também uns aos outros, que simboliza ou representa a comunhão que existe entre nós. Eu quero fazer algumas considerações finais sobre esse texto. A primeira delas é essa aqui: quem verdadeiramente anda com Jesus, mesmo que seja um filho da intolerância, será transformado em filho do seu amor. É o que João diz quando se refere a ele mesmo, o discípulo a quem Jesus amava. Eu fiquei até tentado a pensar que João dizia isso por causa da sua vida pregressa, que um homem como Jesus, ou Jesus como Deus, só poderia fazer de um homem como João um apóstolo, porque de fato ele o amava, porque se não houvesse amor, não aceitaria um cara daquele no seu time. Outro destaque que fazemos é: Jesus trocará as suas ambições terrenas por verdades celestiais, do homem que verdadeiramente se encontra com Cristo. Isso acontece. Não é possível você ter tido um encontro com Cristo e continuar com as suas mesmas ambições. Nunca ter tempo para Deus. Não é possível isso. Eu sempre digo às pessoas que me falam assim: pastor, eu não estou fazendo isso porque eu estou muito ocupada. Eu fico pensando assim: isso é mentira. Você só não faz porque você não quer. Uma pessoa que diz: eu estou muito ocupado para fazer isso, ou até mesmo para vir para a igreja. No Maranhão a gente diria assim: eu aposto. Ela não tem tempo, mas oferece um segundo emprego para ela, com um salário bom. Ela é capaz de arrumar tempo para trabalhar nos dois. Acontece, isso é verdade. Eu já conheci gente que não tinha tempo porque estava fazendo uma faculdade, servia a Deus, dizia que era crente, não tinha tempo porque estava fazendo uma faculdade, de repente passou nas duas, em outra, e conseguiu cursar as duas. Não tinha tempo para ir na igreja, depois conseguiu cursar as duas faculdades e ir para um estágio remunerado, mas não tinha tempo para ir na igreja. E eu fico só olhando assim. A minha mãe dizia: eu fico olhando para a cara do cidadão, banzando. A minha mãe utiliza esse termo, tipo, meditando: mas que cara de pau você é, né? Pensa que me enrola. E Deus, né? Quem verdadeiramente anda com Jesus encontrará o equilíbrio entre a verdade e o amor. Eu estou fazendo questão, eu coloquei quem verdadeiramente aqui, só que não saiu. Eu estou fazendo questão de usar esse advérbio, porque eu acho que ele resume muito aquilo que a gente olha em João, quanto ao gosto pela palavra verdadeiramente ou verdade. Quando você vê um radical por aí, não é a Jesus que ele segue. Provavelmente é o seu próprio ego, a sua própria religiosidade. O discípulo mais radical, ou um dos mais radicais que Jesus teve, foi esse carinha aí que nós falamos hoje.
E foi o homem que, ao encontrar-se com Cristo, encontrou um equilíbrio tão grande que a sua vida se resumia em amor. Nós carecemos desse tipo de gente. Hoje, infelizmente, se tornou comum pessoas fazerem uma profissão de fé ou uma confissão de fé pública e você vê anos se passando e a pessoa continuar do mesmo jeito. Não há nenhum tipo de mudança. E é o que eu tenho falado. Alguns mudam um pouquinho, que mudariam se não estivessem na igreja. Porque às vezes por capricho a gente consegue mudar alguma desgraça de nossas vidas. E por último, quem verdadeiramente anda com Jesus estará sempre preparado para tomar o cálice da morte. É o que João fez. Existe uma história de que João chegou até a ser jogado dentro de um caldeirão fervente, mas essa história eu não encontrei assim bases históricas bem fundamentadas para trazer e dizer isso para os irmãos aqui. Mas existe essa história, existem relatos que são aí colocados no contexto histórico. Quero terminar com essa citação de João, aqui, em sua segunda carta. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Eu acho que bem aqui nós encontramos o equilíbrio e que nós podemos concluir sobre um jovem que sempre amou a verdade e que achava que a verdade deveria ser dita de qualquer jeito. E aqui nós temos no final de sua vida ele entendendo que a verdade e o amor precisam andar juntos na vida daquele que serve ao Senhor. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus, a Tua palavra mais uma vez está exposta diante de nós. Existem várias outras coisas que poderíamos dizer sobre esse homem, mas acreditamos que as que dissemos nesta noite eram aquelas que o Senhor queria que nós disséssemos para estes teus filhos que aqui estão. Te pedimos, Pai, que o exemplo de João nos faça meditar profundamente sobre aquilo que nós temos sido, aquilo que nós somos diante de Ti. Nos ajude a entendermos que um homem desse, que o próprio Jesus lhe deu o apelido de filho do trovão, ou filho da intolerância, o homem que era agitado, que tinha esse comportamento tão agressivo, é conhecido como o apóstolo do amor, não porque ele fosse alguma coisa, como eu tenho dito, foi Jesus que fez a diferença em sua vida. Queremos que o Teu Santo Espírito haja dessa forma em nós, Pai, e faça a diferença em nossas vidas. Nós entendemos que temos tendências malignas, maléficas, que são contrárias à Tua palavra, mesmo às vezes ouvindo-a, aprendendo alguma coisa como João já tinha aprendido, já estava andando com Jesus, mas vez por outra o Joãozinho aparecia e queria tomar conta de tudo. Mas no fim, nós vemos que houve um final feliz. Esse homem se submeteu totalmente à pessoa de Cristo e entrou para a história como o apóstolo do amor. Eu te peço que esse mesmo sentimento tome conta de nossas vidas e que ao meditarmos sobre isso, olhemos firmemente para Cristo, aquele que pode fazer todas as coisas em nossas vidas, porque é o único capaz de transformá-la verdadeiramente. Abençoe-nos, Pai, é o que eu te peço, em nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.